Boa noite, que a paz de Jesus se faça em nossas vidas, que busquemos a harmonia para que estejamos em equilíbrio com as leis do universo, com as leis de Deus. Senhor nosso Deus, Pai de amor e justiça, que nos permite a vida em tantas personagens, nos legando a possibilidade de ser melhores em cada uma delas. Queremos te agradecer, Senhor, nesse momento em que os nossos corações se unem para aprender um pouco mais sobre as tuas leis. Preserva-nos na tua presença para que nos sintamos merecedores da tua misericórdia. Que tenhamos o nosso entendimento dilatado para que assim possamos, ao término deste encontro, nos sentir renovados tanto na compreensão quanto na vontade de ser melhores. Irmãos queridos, queremos agradecer então a presença de todos vocês, que possamos todos continuar firmes na intenção de aprender, não é? Que os nossos pensamentos estejam focados naquilo que está sendo apresentado, porque é bastante comum, né? A gente dar uma viajada de vez em quando, o pensamento fugir, e que a gente então fique atento. Nesse segundo momento dos trabalhos, estudamos o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, de Allan Kardec. É um livro de importância assim, sem monta para todos nós, já que vem descortinar, não é? Tirar o véu das nossas indagações e nos propiciar tantos conhecimentos. Como já dissemos, é um livro tão especial que, apesar de ter sido esboçado primeiro, ele foi tirado da primeira parte do Livro dos Espíritos, ele foi então o último a ser lançado. É um livro que, como diz o nosso irmão Arthur Valadares, vai nos permitir edificar o nosso conhecimento, não apenas sobre as ilusões, as superstições ou equívocos, mas nos possibilitará assumir o compromisso e a responsabilidade que nos cabe enquanto indivíduos, enquanto seres que viemos para a promoção de nós mesmos enquanto filhos de Deus, a busca de ser melhores a cada dia. E nós, particularmente, nos sentimos felizes por ter a possibilidade de estudá-lo junto com vocês. Graças a Deus por isso. Façamos valer, então, esses momentos em que Allan Kardec, sob a luz da lamparina, que naquela época não existia eletricidade, queimando, inalando ali a fumaça do querosene, ele então se debruçou no desafio para nos oferecer esta joia que é o Pentateuco Espírita. É muito importante então que nos aprofundemos nesses ensinamentos para aprender, que aprendamos a ter elegância, até no divergir das ideias, já que estamos vivenciando assim momentos de quase total intolerância e incompreensão diante das diferenças. Estudar Kardec nos amplia o entendimento e a aceitação. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4, cujo título é O Papel da Ciência na Gênese. Mas por que será que esse capítulo, sendo um dos menores, que ele é bem pequenininho, talvez seja um dos mais importantes também, O que tem a ver Kardec levantar esse questionamento a respeito da ciência, se o Espiritismo é essencialmente, não é essencialmente, mas tem na sua essência, uma questão moralizadora, que nos traz em sua proposta a busca do crescimento do ser enquanto indivíduo. Bem, estudar a Gênese vai muito além da proposta de explicar o aspecto científico da doutrina e também não só entender o diálogo entre a ciência e a religião ou a formação do mundo, mas é principalmente encontrar as respostas às perguntas mais essenciais que nos atormentam, encontrar as respostas para essas perguntas que tanto nos atormentam
desde que o homem então começou a racionalizar sobre a sua existência. Estudar a Gênese de Kardec é preencher as lacunas das nossas indagações, que inquietam nossos pensamentos, quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Então são questionamentos que fazemos muitas vezes de maneira até inútil, porque a gente questiona, mas muitas vezes não vai em busca no lugar adequado que nos ofereça essas respostas. Não é porque não são todas as religiões que talvez preencham, né, as nossas questões. Então, como disse Santo Agostinho, no livro Confissões, ele diz: Senhor, inquieto está o meu coração enquanto não repousar em Ti. Não é verdade? Porque às vezes a gente fica se questionando tanto. Ele era uma dessas pessoas que tinha muitos questionamentos, e só quando ele encontrou-se, então, quando ele se rendeu às questões do espírito, as questões do cristianismo, é que ele pôde encontrar a paz, que ele, apesar de ser um homem que tinha muito dinheiro, muitas posses, muitas possibilidades, vivia nas noitadas, mas ele tinha uma inquietude, um vazio muito grande na alma, que só foi preenchido então quando ele encontrou-se com Jesus. Então, Kardec sintetiza muito bem essas questões, nos possibilitando entender qual é o papel da ciência na obra da criação, e ele faz isso justamente nesse capítulo 4. Então, para facilitar, a gente vai dar uma passadinha lá no Livro dos Espíritos, na parte que originou então a Gênese, a primeira parte, né, do livro, e vamos nas questões, na questão 19, que Kardec então pergunta: não pode o homem, pelas investigações científicas, olha Kardec como era uma pessoa muito... Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, porém não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Ou seja, também tem limites estabelecidos, não é? Cada coisa no seu tempo, como foi lido no capítulo 2, que falava sobre Deus, que fala sobre Deus, que diz que o véu se levanta conforme a nossa capacidade, o nosso aprimoramento. Então, caso contrário, se a gente quiser ultrapassar os nossos limites, poderemos sofrer mais danos, do que benefício, caso isso seja antecipado. Na pergunta, Kardec é uma pessoa assim, de tanta sabedoria, que de uma resposta que os espíritos davam, ele então fazia outra indagação, porque ele queria ter certeza, ele era um homem de ciência. E na pergunta número 20, ele questiona o seguinte: dado é ao homem receber sem ser, por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Olha que pergunta inteligente. E os espíritos respondem, sim, se o julgar conveniente. Então, se Deus julgar conveniente, ele pode revelar, sim, ao homem o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. E a gente tem exemplos disso, dessa questão sendo revelada pelo espírito André Luiz, quando ele se refere, lá em 1945, quando ele lançou então esse livro. André Luiz fala sobre a epífise, ou a glândula pineal, que ele era médico na Terra, e quando chegou lá,
ele continuando, dando continuidade aos seus estudos, ele pôde observar com o olhar do espírito, né? Com a visão do espírito. E ele fala ali que a glândula pineal é uma glândula produtora do hormônio, né, de melatonina, que se relaciona aos ciclos que ocorrem no organismo. E tem diversas outras funções, como a reprodução. Então, ele já dizia que a glândula pineal era uma glândula endócrina de muita importância, porque produtora de hormônios, né? E na Terra, nesse mesmo período, né, os médicos entendiam que a glândula pineal era uma glândula assim que não tinha tanta importância, que ela era mais utilizada no período assim da puberdade, né? Então, assim, isso está no livro Missionários da Luz, de 1945, você vê. Que o Espiritismo, ele está à frente, muitas vezes, da ciência, do que a ciência alega. E você vê, tantos anos atrás, né, 1945, quantas décadas, André Luiz, quer dizer, o Espiritismo, a religião já demonstrava algo que a ciência ainda não tinha, a ciência humana ainda não tinha essa condição. Então a ciência nos possibilita sim a análise das coisas através das questões materiais, né, do que é palpável ou visível. E do outro lado, a revelação, que está calcada e apresentada no papel das religiões, que vão então apresentar os conhecimentos e realidades que escapam aos nossos sentidos, né, e instrumentos que nos permitem medir. Porque, por exemplo, a ciência ela tem equipamentos de medição. A religião ela não nos permite isso ainda. É através da questão da revelação. Então, tanto a religião quanto a ciência nos propiciam, sim, o progresso da humanidade, cada um contribuindo de uma forma. Mas dia chegará que ambas, né, darão as mãos e caminharão juntas. Isso é que a proposta é que seja assim um dia. Mas nós sabemos que a religião, ela foi a primeira a dar o seu contributo para a humanidade, porque sempre houve a contemplação dos céus, da natureza, aguçando a curiosidade humana. A religião veio, então, explicar através do primeiro livro da Gênesis, que segundo a tradição judaica cristã foi escrito por Moisés. Existem outros escritores, mas inclusive o Espiritismo alega que a de Moisés é a que mais se aproxima, né, a mais fidedigna. Tem lá as suas questões contraditórias, mas ainda é a que mais se aproxima da realidade. Então, a palavra Gênesis significa, né, segundo o dicionário, significa exatamente isso. É o primeiro livro da Bíblia em que se acha escrita a criação do mundo, né? Então, ela diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez, né? E por aí em diante. Mas, afinal de contas, qual seria então a proposta dessas escrituras? Os textos sagrados tinham sim a proposta de preparar os corações para a resposta do porvir, né? Preparar os corações do homem. Por vezes, a gente vê até umas escrituras até um pouco bizarras, e a gente questiona, por exemplo, olho por olho, dente por dente, né? Mas não podemos deixar novamente de falar do capítulo 2 da Gênesis, que diz que o véu se levanta à medida que depuramos os nossos conhecimentos, né? E na época, as pessoas necessitavam desse conceito, muitas vezes daquela forma de falar, porque as pessoas ainda eram muito endurecidas,
né? Então as pessoas necessitavam ter a noção desse Deus punitivo, desse Deus que castigava, né? Mas voltando à questão, os textos sagrados tinham a proposta de preparar os corações para o porvir, para a chegada da segunda revelação, que foi o Cristo. Porém, o mau uso do livre-arbítrio permitiu que nos transviássemos da proposta inicial, não é? Da gênese daquilo que foi escrito. E o coração humano, dominado pelos interesses e pelos vícios de toda a ordem, não é? O egoísmo, a vaidade, fez o que com essas escrituras? Transformou a mensagem cristã em um instrumento de dominação, não é? Conforme os seus interesses, atendendo sempre às suas necessidades pessoais, podando e ajeitando de conformidade com aquilo que lhes era conveniente. Por isso é que as religiões foram ali surgindo, porque cada um fazia a interpretação que lhe era melhor, né? Que melhor lhe convinha. E o Espírito Simeão, a respeito disso, ele nos fala no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: a árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros, né? Podaram a árvore a seu benefício, deturbando aquela árvore regeneradora do cristianismo, e por muito tempo estreitou-se a visão do mundo e de Deus, não é verdade? Então, o que é essa árvore? É essa fala do Cristo, sabe? Então, eles transformaram esse Deus que o cristianismo trouxe, né? que fala na Gênesis, transformaram muitas vezes numa figura tão vingativa quanto o próprio homem. Por isso a ciência se fez necessária e presente, claro, num momento propício, para mostrar, através das suas variáveis, como a astronomia, a física, a geologia, e porque o progresso é inevitável e a vida nos convida a esse crescimento, claro, nos momentos aprazados, então reencarnam num planeta seres humanos capacitados a nos livrar desse pensamento estreito, sabe, mesquinho, apresentando para a humanidade uma nova visão da criação. E um desses grandes é o nosso querido Allan Kardec, que já no século XV, no século XIV, ele reencarna como Jan Hus, um pensador e reformador religioso que nasceu em Tcheco. Ele então iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Wycliffe foi um precursor de Martinho Lutero, e foi então Jan Hus foi queimado na fogueira da Inquisição, porque ele já queria então ali lutar por uma religiosidade diferente, sabe? Não aquela que a igreja pregava, que queria impor. Então, no século XVI, ocorre o protestantismo, e nessa decadência pela qual passava a igreja, porque houve toda uma revolução quando chega então o protestantismo de Lutero, e que a igreja era que detinha o poder. Então, para explicar o que aconteceu nesse período, houve toda aquela conturbação, e a igreja meio que ficou estática, porque ela perdeu muito do seu poder, e ali entrou a questão da política e foi bastante confuso, E a igreja sempre direcionou, sempre conduziu para a questão de um Deus de milagres inexplicáveis, um Deus que castigava. Então, meus irmãos, a igreja era tão contrária às descobertas da ciência que o astrônomo Galileu Galilei foi considerado um herético e condenado à prisão. Ele ficou em prisão domiciliar
porque ele defendia a ideia de que a Terra, girava em torno do Sol, e a Igreja de forma alguma aceitava isso, porque era toda aquela questão do milagre que não se explicava. E aí, quando a ciência começou a surgir, houve toda essa questão aí, porque o conhecimento nos liberta, não é? E a Igreja, na época, ela tinha essa questão não do aprisionamento da pessoa em si, mas o aprisionamento dos conceitos, o aprisionamento do pensamento. Não existia o livre pensar, não poderia. Então, nessa briga, a ciência, impelida, é convidada pelas circunstâncias a explicar, e os cientistas, então, através dos telescópios, possibilitaram os olhares para o céu infinito. O microscópio nos possibilitou a descoberta dos infinitamente pequenos e descobrimos que a vida não está limitada apenas à Terra. Não é verdade? A casa do meu Pai tem muitas moradas. Então esse é o período de iniciação da ciência para a explicação da Gênese, da criação do mundo, da existência. E cada dia que passa se descobre mais e mais coisas, se descobrem mais e mais coisas. Então, tá muito interessante, mas a gente vai continuar no próximo vídeo.